Meu nome é Maria, e eu falo aqui de Silvânia, uma cidadezinha charmosa no interior de Goiás, onde todo mundo se conhece, e às tardes ainda tem aquele cheiro de café passado na hora. Quem mora aqui sabe que a vida no interior tem um ritmo mais lento, mas também guarda histórias profundas que, muitas vezes ficam escondidas por trás das portas fechadas e dos cumprimentos na praça. Hoje resolvi abrir o meu coração e contar uma parte da minha vida, que ficou em silêncio por muitos anos, e que agora precisa ser ouvida. Antes de começar, já peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque cada curtida ajuda essa história a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir o que eu tenho para dizer. Isso pode fazer toda a diferença para alguém que, assim como eu, já sentiu medo, insegurança e solidão. E eu sei que quando a gente compartilha, cria pontes de apoio que podem transformar vidas. E também quero que você comente aqui embaixo me dizendo de qual cidade você está assistindo este vídeo. É muito especial para mim saber até onde essa história chega, porque, no dia em que tudo aconteceu, eu senti que meu mundo tinha encolhido como se a minha voz não pudesse ir além das ruas estreitas de Silvânia. Hoje, falando com vocês, percebo que minha voz pode cruzar fronteiras, e isso já é uma vitória contra tudo que tentei carregar sozinha por tanto tempo. Naquela manhã, eu me levantei cedo como sempre. O cheiro do café fresco preenchia a cozinha, enquanto eu passava a mão pelo avental, ajeitando-o com um gesto automático quase ritualístico. O sol entrava pela janela pequena, espalhando uma luz dourada sobre a mesa já posta. Era domingo e domingo sempre foi dia de culto. Eu olhei para o relógio e vi que ainda tínhamos algum tempo antes de sair, mas mesmo assim, a ansiedade já começava a me apertar o peito, enquanto passava o pano na bancada. Meus olhos caíram sobre o vestido azul pendurado na porta do armário. Era o meu vestido preferido para ir à igreja, simples, mas bonito, daqueles que me faziam sentir respeitável e bem apresentada. Peguei o vestido e fui até o quarto. João, meu marido, estava sentado à beira da cama, a Bíblia aberta nas mãos, folheando lentamente como fazia todos os domingos. Ele levantou os olhos para mim e sorriu de forma breve, mas sem muita emoção. Vai usar o azul hoje, Maria? Perguntou, como se estivesse apenas quebrando o silêncio. E eu respondi que sim, tentando manter a voz leve, mas sentindo aquela estranha mistura de paz e inquietação que eu já não conseguia explicar. Coloquei o vestido e me olhei no espelho. A luz que vinha da janela iluminava meu rosto e por um segundo, eu tentei ver ali a mesma mulher confiante de anos atrás, mas o reflexo mostrava alguém mais cansada com um olhar que parecia carregar segredos pesados demais. Respirei fundo. Ajeitei o cabelo e disse para mim mesma que era só mais um culto, mais um domingo como tantos outros. Pegamos o carro e seguimos pela estrada tranquila que levava até a igreja. As ruas estavam cheias de vizinhos caminhando apressados, todos com aquele ar de compromisso dominical. Eu acenei para alguns sorrindo mecanicamente. Por dentro, havia uma pontada de desconforto que tentava ignorar. João, ao volante, falava pouco. Era o jeito dele, calado, contido. Sempre evitando assuntos que pudessem trazer incômodo. O rádio tocava baixinho uma música evangélica, e por um instante, fechei os olhos, tentando me concentrar apenas na melodia, e afastar os pensamentos que insistiam em me incomodar. Ao chegarmos, a igreja já estava cheia de fiéis. O som de vozes conversando. Risadas de crianças correndo pelo corredor, e o aroma de perfume misturado com o cheiro de madeira encerada tomavam o ar. Assim que entrei, senti aquela sensação familiar de estar sendo observada. Era como se, no meio de toda aquela multidão, meus passos ecoassem mais alto que os dos outros. O pastor estava na porta, cumprimentando cada fiel com um sorriso caloroso. Quando chegou minha vez, ele segurou minhas mãos por um instante mais longo do que o necessário. Maria. Que bom vê-la aqui de novo. O azul lhe cai muito bem, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos, e por um instante senti um desconforto gelado percorrer minha espinha. Respondi com um sorriso educado, tentando disfarçar a tensão, enquanto João, ao meu lado,
observava tudo em silêncio. Seguimos para nossos lugares e me sentei no banco da frente, como sempre fazia. Enquanto os cânticos começavam, eu tentava me concentrar na letra das músicas, mas o olhar do pastor, vez ou outra, parecia pousar sobre mim. Não era algo que os outros percebessem, mas eu sentia, e aquilo me incomodava de um jeito que eu não sabia explicar. João folheava o inário, acompanhando cada verso, totalmente alheio ao que se passava dentro de mim. Eu respirava fundo, dizendo para mim mesma que estava exagerando, que talvez fosse apenas impressão. Mas uma vozinha lá no fundo me dizia que havia algo errado. O culto prosseguiu. E eu mantive minha postura, cantando, orando, tentando parecer normal. Afinal, era isso que todos esperavam de mim. A esposa dedicada, a mulher de fé sempre presente, sempre sorrindo. Mas naquele domingo, algo dentro de mim começou a mudar, ainda que eu não soubesse exatamente o que. Quando o culto terminou, todos se levantaram para cumprimentar uns aos outros. O pastor se aproximou de novo, desta vez falando sobre um evento que aconteceria na semana seguinte. Maria, preciso conversar com você depois sobre a organização da festa da igreja. Acho que sua ajuda será fundamental, disse ele com um tom que parecia normal para qualquer um que ouvisse, mas que para mim carregava um peso estranho. Eu assenti com a cabeça, tentando não demonstrar nada. João estava ali, ao meu lado. E mais uma vez não disse nada. Voltamos para casa em silêncio. O som do motor era a única coisa que quebrava o vazio entre nós. Eu olhava pela janela, observando as árvores passarem, pensando em como a vida, aos poucos, parecia estar me levando para um lugar onde eu já não tinha voz. Aquele domingo começou como qualquer outro, mas dentro de mim havia algo diferente. Uma semente pequena, quase imperceptível. Que talvez fosse o começo da coragem que eu não sabia que teria. Naquela semana, tudo parecia seguir o curso normal, mas uma sensação estranha não me deixava em paz. As tarefas da casa, o barulho habitual das panelas, o cheiro de comida no fogão, tudo se misturava com pensamentos que eu tentava afastar. Na quarta-feira à tarde, enquanto lavava a louça, o telefone tocou. Atende com as mãos molhadas e ouvi a voz do pastor, firme, mas carregada de uma doçura artificial. Ele dizia que precisava da minha ajuda para organizar alguns detalhes da festa de arrecadação da igreja. Sua fala vinha acompanhada de elogios sutis que, para qualquer outra pessoa, pareceriam gentileza, mas para mim soavam como algo que ultrapassava a linha do simples convite. Disse que minha dedicação era admirável, que sempre contava com minha presença. E finalizou dizendo que era imprescindível que eu estivesse na reunião de sábado à tarde. Eu engoli em seco, tentando manter a voz firme, e respondi que estaria lá. Ao desligar o telefone, senti meu coração acelerado. Fiquei parada por um momento, segurando o pano de prato, como se precisasse organizar meus pensamentos. No sábado, João me levou até a igreja. O sol estava forte, mas dentro do carro o clima era outro. O silêncio entre nós era pesado. Ele parecia alheio a qualquer desconforto meu, como se a reunião fosse apenas mais um compromisso inofensivo. Eu olhava pela janela, tentando ignorar a sensação de aperto no peito. Quando chegamos, a igreja estava silenciosa, diferente do ambiente animado dos cultos. As portas estavam abertas, mas havia poucas pessoas. O cheiro de madeira encerada parecia mais forte naquele dia, e os passos ecoavam no chão de pedra. O pastor estava no salão principal, organizando papéis sobre uma mesa. Quando me viu, abriu um sorriso largo e disse que estava feliz por eu ter vindo. João se despediu com um aceno rápido, dizendo que iria resolver algumas coisas e voltaria mais tarde. Eu fiquei ali, observando meu marido se afastar, sentindo um certo incômodo por ele não ter feito questão de permanecer comigo. O pastor se aproximou e começou a explicar as tarefas, tabelas de organização, listas de compras, convites para a comunidade. Tudo parecia normal.
Mas havia algo no tom da sua voz que me fazia sentir um desconforto crescente. Ele me pedia para revisar documentos, mas sempre se aproximava demais, colocando a mão sobre o papel, quase encostando na minha mão. Suas palavras vinham acompanhadas de elogios disfarçados. Maria, você é tão dedicada. É raro encontrar alguém tão comprometida com o trabalho da igreja. Eu tentava me concentrar no que fazia, respondendo com monossílabos. Como se não quisesse prolongar a conversa, a reunião seguiu por mais de 1 hora. Em certos momentos, ele se inclinava para comentar algo, e eu sentia seu olhar fixo como se buscasse alguma reação minha. Eu me esforçava para manter a postura firme, focando apenas nos papéis. Cada risada dele parecia ter um peso diferente, e eu sentia um nó no estômago. Ao final, ele agradeceu minha presença, mas antes de me despedir, segurou minha mão com força suficiente para que eu percebesse que aquele gesto tinha uma intenção além da cortesia. Conto com você para manter tudo em ordem, Maria. Você é essencial aqui, disse ele, e seus olhos sustentaram os meus de uma forma que me deixou desconfortável. Quando João voltou para me buscar, encontrou-me à porta da igreja. Eu subi no carro em silêncio. Ele perguntou como tinha sido, e eu respondi que estava tudo certo, tentando esconder o tremor na voz. João não fez mais perguntas. Apenas ligou o carro, e seguimos de volta para casa. Durante o trajeto, eu olhava para ele e me perguntava por que não percebia nada, ou talvez percebia e preferia fingir que não via. Aquilo doía. Sentia-me sozinha, como se carregasse um peso que ele se recusava a enxergar. Em casa, continuei com a rotina. Mas algo dentro de mim estava diferente. Eu já não conseguia olhar para a igreja da mesma forma. As paredes brancas, os hinos, a presença das pessoas. Tudo parecia ter perdido um pouco da pureza que eu acreditava existir. Passei a observar mais os detalhes. As palavras do pastor, seus gestos, a forma como se aproximava das pessoas. E percebi que meu desconforto não era infundado. Nos dias seguintes, ele ligou novamente, dizendo que precisava de ajuda com outros preparativos. Sempre havia um motivo para me chamar. E sempre havia aquele tom suave, mas carregado de algo que eu não conseguia ignorar. Cada convite vinha acompanhado de uma estranha sensação de obrigação. Como se eu não pudesse dizer não. João ouvia as ligações, mas permanecia calado. Às vezes, enquanto eu desligava, eu via de relance seu olhar, mas ele não dizia nada. E esse silêncio me machucava mais do que qualquer palavra. Eu continuava aceitando os convites, talvez por medo, talvez por não saber como recusar sem gerar comentários na comunidade. Mas cada nova interação me deixava mais inquieta. Eu me perguntava onde estava a minha voz. Aquela força que eu tinha quando era mais jovem. Será que estava se perdendo em meio a tantas tentativas de ser a esposa perfeita, a fiel dedicada, a mulher que não cria problemas? Naquele sábado, ao sair da igreja novamente, olhei para trás e vi o pastor acenando com um sorriso que os outros interpretariam como gentileza. Mas, para mim, era um lembrete de que havia uma linha sendo cruzada. Entrei no carro e fiquei em silêncio, olhando pela janela. João ligou o motor e seguimos viagem sem trocar uma palavra. Eu podia sentir o peso do silêncio entre nós, mas não sabia como quebrá-lo. Era como se, de alguma forma, ele soubesse que algo estava errado, mas escolhesse não enfrentar. Foi nesse momento, olhando a estrada passar, que percebi que o incômodo não era apenas com o pastor, mas também com o silêncio de quem deveria estar ao meu lado. E essa constatação me acompanhou pelo resto da semana, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Eu ainda não sabia, mas aquele desconforto silencioso seria o início de uma mudança que, algum dia, se tornaria inevitável. Naquela noite, o silêncio dentro de casa parecia mais alto que qualquer ruído. Eu estava sentada à mesa, mexendo distraidamente no prato de comida, mas sem conseguir comer. João estava à minha frente mastigando devagar com os olhos fixos no prato como se estivesse longe dali.
A luz amarela da cozinha criava sombras suaves nas paredes, e o cheiro do feijão ainda quente subia como um lembrete da normalidade que eu tentava manter, mas que já não existia mais dentro de mim. Respirei fundo e, sem conseguir segurar mais o nó na garganta, falei: João, eu preciso te dizer uma coisa sobre o pastor. Tem coisas que ele fala e faz que me deixam muito desconfortável. Minha voz saiu baixa, quase trêmula, mas cada palavra carregava um peso enorme. João ergueu os olhos lentamente, sem surpresa. Ele repousou o garfo no prato e suspirou, como se já soubesse o que eu iria dizer. Mas não tivesse interesse em UVR. Maria. Você está exagerando. O pastor sempre foi atencioso com todos, principalmente com você, que é uma das voluntárias mais dedicadas. Não transforme gentileza em outra coisa. Eu senti o chão sumir por um instante. A resposta dele me atravessou como uma lâmina fria. Meu peito doeu, não pela negação em si, mas porque percebi que ele não queria sequer considerar a possibilidade de estar errado. Eu tentei insistir, dizendo que não era só impressão, que havia um jeito diferente na forma como o pastor me olhava e se aproximava. Mas João apenas balançou a cabeça. Maria, não vamos criar confusão. Isso vai trazer vergonha para a nossa família e para a igreja. É melhor não falar sobre isso. Fiquei em silêncio, encarando o prato que agora parecia impossível de tocar. O feijão esfriava, enquanto o peso daquelas palavras me prendia à cadeira como correntes invisíveis. Nos dias seguintes, aquele diálogo não saía da minha mente. Eu tentava agir normalmente, cumprindo as tarefas de casa, indo ao mercado, trocando sorrisos com vizinhos, mas tudo parecia mecânico. O silêncio de João era ensurdecedor. Ele não tocava mais no assunto, e isso me machucava mais do que qualquer resposta que ele poderia ter dado. Eu comecei a me sentir sozinha, dentro da minha própria casa, convivendo com alguém que dividia o teto comigo, mas que não parecia disposto a dividir meus medos. Uma semana depois, durante outro culto, o pastor novamente se aproximou de mim para falar sobre tarefas na igreja. João estava por perto, conversando com outros homens, mas parecia não prestar atenção. O pastor colocou a mão sobre meu ombro de um jeito que me fez estremecer, e mais uma vez seu sorriso parecia escondido atrás de palavras que para todos soariam inocentes. Maria, você é uma benção para esta congregação. É bom saber que podemos contar com sua lealdade. Eu senti vontade de recuar, mas fiquei imóvel, presa entre o medo de chamar atenção e o medo de continuar permitindo que aquela situação se repetisse. Quando voltamos para casa, sentei no sofá e fiquei olhando para a parede pensando no quanto me sentia sufocada. João sentou na poltrona. Pegou o jornal e começou a folhear como se nada tivesse acontecido. O barulho seco das páginas virando parecia marcar o ritmo do meu desconforto. Criei coragem e tentei de novo. João, você viu o jeito como ele falou comigo hoje? Viu como ele me toca de um jeito que não é certo? João baixou o jornal lentamente, olhou para mim e disse com um tom de voz que misturava impaciência e indiferença: Maria, eu já te falei, essas coisas você precisa ignorar. Não dê importância. Falar disso só vai trazer problema. O melhor é fingir que não aconteceu. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelo resto da noite. Não era só a omissão dele, mas o peso de perceber que, para manter uma aparência de tranquilidade, ele estava disposto a deixar que eu carregasse tudo sozinha. Eu fui para a cozinha, lavei a louça devagar, tentando controlar as lágrimas. O barulho da água batendo nos pratos parecia um consolo distante. Cada gesto meu naquela noite foi pesado, como se a rotina que eu conhecia estivesse se transformando em algo opressor. Naquela madrugada acordei com o som de um trovão distante. A chuva caía forte lá fora, e o cheiro de terra molhada entrava pela janela entreaberta. Olhei para o lado, e vi João dormindo profundamente, alheio à tempestade que eu carregava por dentro. Fiquei deitada, ouvindo a chuva, e pensei no quanto estava sozinha. Não sozinha no sentido físico, porque havia pessoas ao meu redor, mas sozinha em uma batalha silenciosa que ninguém parecia disposto a enfrentar comigo.
No dia seguinte, fui até a cozinha preparar o café da manhã, como sempre fazia. João sentou à mesa e me perguntou sobre as compras da semana. Como se nada estivesse acontecendo. A normalidade dele era quase sufocante. Eu respondi mecanicamente, mas por dentro uma revolta silenciosa começava a crescer. Não era apenas contra o pastor, mas contra o silêncio e a passividade de João. A cada dia que passava, eu sentia mais claramente que o peso não era só dos gestos do pastor, mas também de quem, vendo, preferia fingir que não via. Eu sabia que aquele silêncio estava me transformando. Já não era a mesma mulher de antes. Comecei a perceber que, embora ainda me calasse, algo dentro de mim se agitava, pedindo para ser ouvido. Eu não sabia ainda como ou quando teria coragem de falar, mas entendia com cada vez mais clareza que o silêncio não poderia durar para sempre. Os meses começaram a passar com um peso que eu nunca tinha sentido antes. A rotina, que antes me dava uma sensação de segurança, agora parecia um ciclo repetitivo que me mantinha presa, como se eu estivesse girando, dentro de uma engrenagem que esmagava aos poucos minha vontade. Eu ainda acordava cedo, preparava o café que dava da casa, ia aos cultos e reuniões. Mas por dentro tudo estava diferente. Cada vez que eu cruzava a porta da igreja, sentia como se uma parte de mim estivesse se afastando de quem eu era. Não era mais o lugar onde eu encontrava conforto e acolhimento. Era um ambiente pesado, silenciosamente hostil, onde meu desconforto parecia invisível para todos. E o mais doloroso era ver que João seguia como se nada estivesse acontecendo, rindo nas conversas com outros homens da congregação, trocando cumprimentos calorosos com o pastor como se entre nós não houvesse um muro erguido pelo silêncio. O pastor continuava com aquela presença constante e estratégica. Nunca havia nada explícito, nunca havia nada que os outros pudessem apontar como impróprio, mas para mim cada gesto, cada palavra e cada olhar tinham um peso quase insuportável. Ele sempre encontrava uma maneira de me incluir em tudo: reuniões, eventos, tarefas extras. Eu tentava me convencer de que recusar poderia gerar comentários, e então continuava aceitando. Mas a cada compromisso sentia minha energia ser drenada um pouco mais. Lembro-me de um dia específico, em que eu estava ajudando a arrumar as mesas para uma confraternização. Eu estava sozinha na cozinha da igreja, ajeitando toalhas, quando ele entrou. Ficou na porta por alguns segundos, observando, e depois se aproximou, oferecendo ajuda. Senti meu corpo inteiro se endigecer, mas tentei agir com naturalidade. Obrigada, pastor, mas já estou quase terminando, falei tentando manter a voz firme. Ele respondeu com aquele sorriso tranquilo, que todos conheciam, mas que para mim já era um aviso. Maria, é sempre bom ter você por perto. A sua dedicação é um exemplo. Essas palavras, ditas de forma tão comum, tinham um peso escondido que eu não conseguia mais ignorar. Em casa, naquela noite, eu estava sentada na beirada da cama, tentando costurar uma camisa de João que tinha perdido um botão. A televisão na sala passava algum programa, mas eu quase não ouvia. João entrou no quarto, tirando os sapatos devagar, e me olhou rapidamente. Você está muito quieta ultimamente, Maria, disse ele, como se fosse apenas uma constatação, sem interesse real em entender o motivo. Eu ergui os olhos e senti uma mistura de frustração e tristeza. João? Eu estou cansada. As coisas na igreja. O jeito como o pastor isso tudo está me desgastando. Ele sentou na cadeira ao lado da cama, respirou fundo e respondeu sem emoção: Maria, já falamos sobre isso. Não vamos mexer com essas coisas. O melhor é manter a paz. A palavra paz me soou como um insulto. Que paz era essa que me deixava com o peito apertado todos os dias? Os dias começaram a ficar mais longos. A cada domingo, eu sentia um peso diferente ao colocar meu vestido e entrar na igreja. As músicas que antes enchiam meu coração, agora ecoavam como um som distante. Eu cantava as letras, mas minha mente estava em outro lugar tentando encontrar algum ponto de segurança para me agarrar.
O pastor continuava a me chamar para tarefas e João, sempre que eu comentava algo, reagia com o mesmo silêncio que já tinha virado parte da nossa rotina. Eu comecei a guardar tudo para mim. Guardava a frustração, solidão, o medo, guardava até a raiva que começava a crescer. Porque parecia que ninguém via o que estava acontecendo. Uma tarde voltei da igreja mais cedo do que o normal. João estava sentado na varanda, lendo o jornal, e me olhou com uma expressão de surpresa. Já acabou a reunião? Perguntou ele como se fosse apenas uma curiosidade. Eu balancei a cabeça e disse que não tinha me sentido bem e que preferi voltar. Ele assentiu. Mas não fez mais perguntas. Aquilo me cortou por dentro. O homem que eu tinha escolhido para caminhar comigo parecia ter se transformado em alguém que evitava qualquer confronto, qualquer verdade que pudesse desestabilizar nossa rotina. Era mais fácil para ele não ver. E era mais doloroso para mim saber que, no fundo, ele escolhia isso todos os dias. Os meses seguintes passaram como um nevoeiro. Eu cumpria minhas obrigações, mas a cada semana, me sentia mais distante de tudo que um dia me deu força. Comecei a questionar até a minha fé. Não a fé em Deus, mas a fé nas pessoas na comunidade que eu achava que me apoiaria. Cada vez que eu sentia os olhares, os gestos e as palavras do pastor, lembrava também da ausência de João. Da sua recusa em estar ao meu lado nessa luta silenciosa. Aquilo me transformava. Já não era apenas uma mulher calada por medo. Eu estava me tornando uma mulher que começava a perceber que o silêncio não poderia durar para sempre e que, cedo ou tarde, alguma coisa dentro de mim iria se partir. Ou se libertar. Naquela manhã de sábado eu saí para o mercado com a cabeça cheia. O ar estava abafado e eu caminhava pelas ruas estreitas tentando me concentrar apenas na lista de compras que segurava nas mãos, mas meus pensamentos voltavam, insistentes, para tudo o que vinha acontecendo. O barulho de passos e vozes na calçada misturava-se ao som distante de uma rádio, tocando um forró antigo. Aquele cenário, tão corriqueiro, parecia de repente um mundo ao qual eu não pertencia mais por inteiro. Entrei no mercado e fui direto para a seção de frutas. Escolhia laranjas quando, de repente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Maria, é você mesma? Me virei e vi Clara, uma amiga de tantos anos atrás, alguém que um dia esteve presente em minha vida quase diariamente, mas que o tempo e as circunstâncias tinham afastado. Por um momento. Fiquei sem reação. Olhei para ela e vi um rosto marcado pelo tempo, mas ainda com o mesmo sorriso caloroso que eu lembrava. Nos abraçamos ali mesmo, no corredor apertado, entre caixas de frutas. Foi um abraço longo, carregado de uma saudade que eu não sabia que ainda existia. Clara riu, comentando como o tempo havia passado rápido, e eu sorri de volta, sentindo uma emoção estranha se formar no peito. Começamos a conversar, e ela perguntou como eu estava, como estava João. Como andava a vida na igreja. Eu respondi de forma vaga, dizendo que as coisas iam como sempre, mas ela estreitou os olhos de um jeito que me fez perceber que não acreditava totalmente. Você sempre foi tão expressiva, Maria. Mas hoje tem alguma coisa diferente no seu olhar. O que aconteceu? Eu respirei fundo, desviando o olhar, tentando mudar de assunto, mas havia algo no tom dela que me fazia sentir que, talvez, eu pudesse falar. Seguimos andando juntas pelos corredores do mercado, empurrando nossos carrinhos, e a conversa foi se aprofundando. Em um momento de silêncio, Clara parou e me olhou fixamente. Maria, eu preciso te contar uma coisa. Não é fácil para mim, mas... Você lembra de quando eu participava das atividades com o pastor? Meu coração acelerou. Lembrei-me bem dessa época e balancei a cabeça, esperando que ela continuasse. Pois é, Mara. Eu também passei por momentos muito difíceis. Ele ultrapassou limites comigo. Eu não sabia para quem contar. E acabei me afastando da igreja. Foi mais fácil sumir do que enfrentar. Sente minhas mãos tremerem.
Aquilo que eu guardava em silêncio, há tanto tempo de repente, estava diante de mim, espelhado na experiência de alguém que eu conhecia. Paramos ao lado de uma prateleira de massas. Mas não falamos de comida. Eu olhava para Clara e sentia um nó na garganta. C-L-A-R a ... eu também. As palavras saíram quase sem som. Ela segurou minha mão com força. E naquele toque havia compreensão. Não era preciso explicar muito porque ela sabia exatamente do que eu estava falando. Por alguns segundos ficamos em silêncio, apenas nos encarando, como duas mulheres que carregavam o mesmo peso, mas que agora sabiam que não estavam sozinhas. Fomos para o caixa e decidimos que precisávamos de mais tempo para conversar. Clara me convidou para um café na casa dela. E eu aceitei. Era uma pequena casa simples, mas aconchegante, com um cheiro suave de bolo recém-assado que enchia o ambiente. Sentamos na mesa da cozinha e enquanto ela servia o café comecei a contar minha história. Falei sobre como as coisas começaram, sobre os convites, sobre as conversas que me deixavam desconfortável, sobre a indiferença de João. Ela me ouvia atentamente, às vezes balançando a cabeça, às vezes apertando minha mão em silêncio. Quando terminei, Clara respirou fundo e disse: Maria, nós não podemos mais ficar caladas. O silêncio só ajuda ele. Você sabe disso, não sabe? Eu fiquei olhando para minha xícara, vendo o café esfriar e sentindo o peso das palavras dela. Eu sei, Clara. Mas é tão difícil. Parece que se eu falar, vou destruir tudo, vou me expor, vou trazer vergonha. Ela respondeu com firmeza. Vergonha? A vergonha não é sua. A vergonha é dele. E se ele fez isso comigo e com você, provavelmente fez com outras mulheres. E vai continuar fazendo. A menos que alguém tenha coragem de expor. Aquelas palavras ficaram martelando na minha mente. Por anos, eu havia guardado tudo para mim, tentando manter a paz, protegendo a imagem da igreja, suportando o silêncio de João. Mas ali, sentada diante de Clara, eu percebia que meu silêncio também tinha um preço, e que talvez esse preço não fosse só meu, mas de outras mulheres que poderiam estar passando pelo mesmo. Antes de ir embora, Clara me abraçou forte e disse: Maria, quando você estiver pronta, eu estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça. Saí da casa dela com um turbilhão de sentimentos. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, com a sacola de compras na mão, senti algo diferente. Não era alívio, não era coragem completa ainda, mas era como se uma chama pequena tivesse sido acesa dentro de mim. Uma chama que, eu sabia, poderia crescer. Naquele dia, ao chegar em casa, João perguntou como tinha sido o mercado. Respondi que tinha encontrado Clara, e ele apenas fez um comentário breve, sem demonstrar interesse. Eu olhei para ele e pensei em como era estranho que, depois de tantos anos de casamento, eu estivesse encontrando compreensão e apoio em alguém que eu não via há anos, enquanto aquele que dormia ao meu lado todas as noites permanecia preso no silêncio. Guardei aquilo para mim. Mas no fundo já sentia que a história não ficaria guardada por muito mais tempo. Naquela semana, depois do encontro com Clara, eu não consegui dormir direito nenhuma noite. As palavras dela ficavam voltando cada vez mais fortes, como se quisessem ocupar todos os espaços que por tanto tempo eu mantive fechados. Durante o dia, eu fazia o possível para seguir com a rotina, lavando roupas, cozinhando, indo à igreja, mas por dentro algo começava a se mover. Era como se, de repente, eu tivesse encontrado uma fresta de luz em um quarto escuro, e não conseguisse mais fingir que não a havia. Um dia, enquanto eu varria a cozinha, o telefone tocou. Era Clara. Sua voz soava determinada. Maria, nós precisamos conversar. Você pode vir aqui amanhã à tarde? É importante. Eu senti meu coração acelerar, mas disse que sim. Sabia que aquela conversa não seria como as outras, e que talvez marcasse um antes e um depois na minha vida. No dia seguinte, saí de casa dizendo a João que ia visitar uma amiga. Ele apenas assentiu sem fazer perguntas como sempre.
Caminhei pelas ruas sentindo o peso de cada passo, como se estivesse indo em direção a algo que eu não sabia ao certo se estava pronta para enfrentar. Quando cheguei à casa de Clara, ela já me esperava na porta, com aquele sorriso acolhedor que escondia, eu sabia, as mesmas feridas que eu carregava. Entramos e fomos para a cozinha, onde o cheiro de café fresco tomava o ar. Sentamos à mesa e Clara foi direta. Maria, eu estive pensando muito desde que nos vimos. Não dá mais para ficar em silêncio. Eu não fiquei bem esses anos todos calada, e você também não vai ficar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu baixei os olhos, mexendo na xícara. Clara, eu entendo o que você quer dizer, mas é tão difícil. E se ninguém acreditar? E se disserem que é mentira? E se a comunidade virar as costas para mim? Ela colocou a mão sobre a minha e falou com firmeza. Maria, o medo é exatamente o que mantém essas coisas acontecendo. Ele conta com o nosso silêncio. E nós já ficamos caladas tempo demais. Eu respirei fundo sentindo a garganta apertar. Eu tenho medo, Clara. Medo de destruir tudo, medo de enfrentar o João, medo de me expor. Clara então se inclinou para a frente. Com um olhar intenso. Você não está sozinha. Eu estou aqui. E você não imagina quantas outras podem estar passando pelo mesmo. Se a gente falar, outras vão ter coragem também. A sua voz pode salvar mais vidas do que você imagina. Aquelas palavras me atravessaram. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez em muitos anos, eu me permiti pensar na possibilidade de usar minha voz. Mas como, Clara? Como a gente começa? Ela sorriu levemente, como se já tivesse pensado em tudo. Primeiro, precisamos reunir provas. Não adianta só falar. Precisamos de fatos, de documentos, de relatos. Eu ainda tenho algumas mensagens antigas dele guardadas. Você deve ter registros também, talvez bilhetes, convites, qualquer coisa que comprove o padrão de comportamento. Eu fiquei pensando e percebi que sim, eu tinha algumas coisas guardadas, talvez sem intenção, mas lá estavam. Lembrei de pequenos bilhetes que ele deixava com lembretes de reuniões. Frases que pareciam inocentes, mas que eu sabia ter um peso escondido. Lembrei também de conversas que aconteciam no telefone, sempre com aquele tom de proximidade disfarçada. Decidimos que começaríamos por aí. Passamos a tarde planejando cada passo, falando em voz baixa, como se alguém pudesse nos ouvir. Enquanto conversávamos, eu sentia que estava atravessando uma linha invisível, deixando para trás anos de silêncio. Clara parecia mais segura. Talvez por já ter tomado a decisão antes. Eu ainda tremia, mas cada palavra dela me dava um pouco mais de coragem. Maria, é natural sentir medo. Mas a coragem não é a ausência do medo, é agir mesmo com ele presente. E você tem coragem. Eu vejo isso em você. Quando o sol começou a se pôr, levantei-me para ir embora. Clara me abraçou com força, e naquele abraço havia mais do que amizade. Havia aliança. Saí da casa dela com a sensação de que algo dentro de mim tinha mudado. Enquanto caminhava de volta para casa, as ruas pareciam as mesmas, mas eu me sentia diferente. Era como se eu carregasse agora um segredo novo. Não mais o segredo da dor, mas o segredo da decisão. Em casa, João me perguntou como tinha sido a visita. Respondi que foi boa e que conversamos muito. Ele não fez perguntas. A indiferença dele já não me machucava como antes, porque eu sabia que, dessa vez, não era com ele que eu precisava contar. Fui para o quarto. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando pela janela. O céu estava tingido de laranja e rosa, e por um instante senti que aquele pôr do sol marcava o fim de um ciclo. Um ciclo de silêncio, de medo, de isolamento. Naquela noite, deitada na cama, pensei nas próximas semanas. Pensei no trabalho que teríamos, nos riscos, nas reações. Mas também pensei na Clara, na força que encontrei no olhar dela e percebi que talvez pela primeira vez em muitos anos, eu não estivesse mais sozinha.
Eu sabia que seria difícil, que haveria momentos de dúvida e de medo, mas também sabia que havia algo maior nos esperando, a chance de fazer justiça, de libertar outras vozes. E essa possibilidade, por mais distante que parecesse, era a centelha que eu precisava para continuar. Na semana seguinte, minha rotina parecia a mesma aos olhos de quem olhava de fora, mas por dentro tudo estava diferente. Havia uma inquietação nova me acompanhando. Um propósito silencioso que se infiltrava em cada gesto meu. Eu continuava varrendo a casa, preparando as refeições, indo à igreja, mas agora cada movimento tinha uma segunda intenção, como se eu estivesse aguardando o momento certo para um passo maior. Clara me ligava quase todos os dias, e nossas conversas eram sempre discretas, quase sussurradas. Combinamos que ou começaria a procurar em casa qualquer coisa que pudesse servir como prova. Bilhetes, anotações, agendas antigas. Naquela tarde, quando João saiu para resolver algumas coisas na rua, aproveitei o silêncio da casa e fui até o armário, onde guardava caixas de papéis e objetos antigos. A cada tampa que eu levantava, sentia como se estivesse remexendo também nas memórias que tentei enterrar por tantos anos. Encontrei um caderno de anotações com datas de reuniões, lembretes e pequenas mensagens do pastor escritas à mão. Para qualquer outra pessoa, aquelas frases pareceriam banais, mas eu sabia ler o peso escondido nelas. Sua presença será fundamental. Maria, confio apenas em você para este trabalho, preciso conversar a sós depois do culto. As palavras estavam ali, pretas no papel amarelado pelo tempo. E cada uma delas me fazia lembrar exatamente do que aconteceu naqueles dias. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, não pelo que lia, mas por perceber que aquelas anotações, que um dia me fizeram sentir medo e desconforto, agora poderiam servir para revelar a verdade. Peguei tudo e guardei cuidadosamente em uma pasta. Alguns dias depois, fui até a casa de Clara com a pasta escondida na bolsa. Ela me recebeu com aquele olhar firme que já se tornara familiar, e sentamos novamente à mesa da cozinha. Espalhamos o material sobre a mesa e começamos a revisar cada item. Clara também trouxe suas próprias anotações e cartas. Ela havia guardado algumas mensagens antigas e até pequenos bilhetes deixados na porta de sua casa convidando-a para reuniões urgentes. Enquanto analisávamos tudo, o ar na cozinha parecia denso, como se cada papel carregasse o peso de anos de silêncio. Maria, você percebe? Não somos só nós. Esse padrão se repete. As palavras, as situações, e lhe faz sempre do mesmo jeito, disse Clara, folheando as folhas com atenção. Naquele momento, decidimos que também precisávamos ouvir outras mulheres. Clara sabia de algumas que tinham se afastado da igreja, sem explicações claras. Passamos a semana entrando em contato com elas, sempre com muito cuidado. Algumas recusaram conversar, ainda com medo. Outras aceitaram nos encontrar, mas pediram que fossem a lugares discretos, longe de olhares curiosos. Uma tarde, nos reunimos na casa de uma dessas mulheres que chamarei de Ana. Ela nos recebeu com um nervosismo visível, serviu café e ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Eu pensei que tinha enterrado tudo isso, que era melhor esquecer. Mas quando vocês falaram comigo, percebi que não dá para apagar assim. Ela contou sua história. E à medida que as palavras saíam, seus olhos marejavam. Era como ouvir a minha própria voz em outra pessoa. Voltamos para casa com mais relatos, mais peças que completavam o quebra-cabeça. Eu sentia o peso de cada história, mas também sentia a força que crescia a cada nova confirmação de que nós não estávamos sozinhas. À noite, sentada na minha cama, olhei para a pasta com todos os documentos e anotações reunidos até ali. Era estranho pensar que, por tanto tempo, eu quis esconder tudo aquilo, e agora cada pedaço de papel, cada lembrança dolorosa, se tornava parte de um plano maior. João percebeu minha inquietação e perguntou se estava tudo bem. Respondi com um simples está sim e ele não questionou mais. Seu silêncio, que antes me machucava, agora servia como uma espécie de cobertura para meus movimentos. As semanas seguintes foram de muito cuidado.
Clara e eu nos reuníamos regularmente, às vezes em sua casa, outras em lugares diferentes para evitar a tensão. Falávamos sobre o próximo passo, sobre como organizaríamos todas as provas e relatos. Clara dizia com firmeza: Maria, isso que estamos fazendo não é apenas por nós. É por todas as que vieram antes e por todas as que podem vir depois. Eu assentia, sentindo aquela frase ganhar força dentro de mim. Cada nova prova que encontrávamos era como uma peça de armadura que eu vestia, pouco a pouco, me preparando para o momento em que não haveria mais volta. Em uma dessas tardes, enquanto organizávamos os documentos, Clara segurou minhas mãos e disse: Maria, você percebe que está mudando? A mulher que eu encontrei no mercado semanas atrás não teria coragem de estar aqui hoje. Eu sorri, mas meus olhos marejaram, e eu percebo, Clara, e percebo também que essa mudança tem um preço. Ainda tenho medo, mas agora o medo não me paralisa. Ele me empurra. Ela apertou minhas mãos com força, e naquele gesto eu senti que estávamos realmente lado a lado, prontas para o que viesse. Quando saí da casa de Clara naquela noite, o céu estava escuro, e as luzes da rua refletiam no asfalto molhado. Caminhei devagar, sentindo o ar fresco bater no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, o peso que eu carregava parecia um pouco mais leve. Não porque a luta estivesse vencida, mas porque eu sabia que não estava mais sozinha. E porque cada passo que dávamos nos aproximava de algo que poderia mudar não apenas a minha vida, mas a de tantas outras mulheres que, como eu, tinham sido silenciadas por medo e vergonha. A decisão de expor tudo veio como uma onda que não podia mais ser contida. Depois de tantas semanas reunindo documentos, bilhetes, relatos e memórias, eu sentia que não havia mais espaço para o silêncio. Era como se cada folha de papel que Clara e eu colocávamos sobre a mesa empurrasse a porta de um quarto escuro que ficou fechado por anos. Uma tarde, enquanto tomávamos café na cozinha dela, Clara me olhou com um brilho diferente nos olhos e disse com firmeza: Maria, chegou a hora de levar isso adiante. Nós já temos material suficiente para não sermos ignoradas. Precisamos de alguém que saiba como agir. Eu senti meu estômago apertar e meus dedos tremerem sobre a xícara. E quem pode nos ajudar, Clara? Quem vai ouvir a gente sem medo? Ela respirou fundo e respondeu: Eu conheço uma advogada. Ela já trabalhou com casos parecidos, sempre de forma discreta, mas firme. É a pessoa certa. Marcamos um encontro para o fim de semana seguinte. Passei a semana inteira com o coração inquieto, tentando agir normalmente em casa. João percebia meu silêncio, mas não perguntava nada. Às vezes eu me perguntava se ele sabia no fundo o que estava acontecendo e preferia não se envolver. Naquele sábado, saí cedo de casa e encontrei Clara em frente a uma pequena sala no centro da cidade. A placa discreta na porta dizia apenas serviços jurídicos. Entramos. E fomos recebidas por uma mulher de semblante sereno e postura segura. Seu nome era Helena. Sentamos em uma sala simples mas acolhedora, onde o cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma leve de papel e tinta. Clara começou a explicar a situação, falando com clareza e calma, enquanto eu segurava a pasta com todos os documentos, sentindo meu coração acelerar a cada palavra. Helena nos ouviu atentamente, sem interromper, anotando alguns pontos importantes. Quando Clara terminou, a advogada se inclinou para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa. Eu preciso dizer que o que vocês estão fazendo é muito corajoso. Sei que não é fácil reviver tudo isso, mas vocês têm um caso forte. O material que trouxeram é importante e mostra um padrão consistente. Isso não é algo que possa ser simplesmente ignorado. Sente minhas mãos suarem e, pela primeira vez em muito tempo, sente que alguém estava realmente nos levando a sério. Eu olhei para Clara, e ela me devolveu um olhar firme. Como se dissesse silenciosamente: Está vendo? Estamos no caminho certo.
Helena explicou que seria necessário organizar todo o material de forma cronológica, detalhando cada evento, cada evidência, e que também precisávamos de mais depoimentos. Eu sei que é difícil pedir para outras mulheres falarem, mas quanto mais relatos tivermos, mais força o caso terá. Vocês não precisam estar sozinhas nesta luta. Clara assentiu, e eu senti um frio na barriga. Helena, e se ninguém acreditar? E se disserem que estamos inventando para prejudicar a igreja? Perguntei, a voz embargada. Ela me olhou com seriedade e respondeu: Maria, a verdade sempre enfrenta resistência no começo, principalmente quando envolve figuras de poder. Mas a verdade, quando bem sustentada, não se cala. E vocês já deram o passo mais difícil: quebrar o silêncio. Saímos dali com um misto de medo e esperança. Enquanto caminhávamos pela calçada, o sol da tarde iluminava nossas sombras lado a lado. Clara falava sobre os próximos passos, sobre organizar uma reunião com as outras mulheres que estavam dispostas a depor. Eu ouvia aí, ao mesmo tempo. Sentia meu coração pesar pela dimensão do que estávamos prestes a enfrentar. Chegando em casa, encontrei João lendo o jornal na varanda. Ele levantou os olhos e perguntou casualmente: foi bom o seu dia? Eu apenas respondi que sim, e entrei. Não era a hora de falar nada para ele. Nos dias seguintes, Helena entrou em contato com algumas das mulheres. Algumas ainda tinham medo, outras aceitaram se encontrar em reuniões discretas. Estávamos criando um pequeno círculo de apoio. Algo que eu jamais imaginei que existiria. Cada reunião era carregada de emoção, lágrimas e relatos que se repetiam em padrões dolorosamente semelhantes. Cada nova voz reforçava a certeza de que estávamos fazendo a coisa certa. Quando Helena nos chamou para revisar o dossiê final, senti minhas mãos tremerem ao ver todo o material organizado, cada prova, cada depoimento, encadernado de forma clara e objetiva. Isso será levado à imprensa e às autoridades ao mesmo tempo, disse ela, com uma calma que me transmitia força. Não se preocupem, vocês não estarão sozinhas nesse processo. Clara segurou minha mão debaixo da mesa, e naquele aperto silencioso havia tanto encorajamento quanto qualquer palavra poderia dar. A notícia saiu primeiro na imprensa local. A matéria falava sobre as denúncias de conduta imprópria contra o pastor, sem citar nomes de vítimas, mas deixando claro que havia um grupo de mulheres com provas consistentes. A repercussão foi imediata. Naquela noite, a cidade inteira parecia comentar o assunto. No domingo, ao chegar na igreja, percebi que o clima era diferente. Havia burburinhos, olhares e o pastor não estava lá. Um substituto conduziu o culto, e no final foi anunciado que ele estava afastado temporariamente até a conclusão da investigação. Voltei para casa com o coração acelerado. João não disse nada durante o almoço, mas eu sabia que ele havia lido sobre o caso. Senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por ver que a verdade começava a vir à tona, medo pelo que ainda viria. Mas, acima de tudo, senti uma força nova dentro de mim. Depois de tantos anos, eu finalmente tinha dado um passo que parecia impossível, e sabia que não estava sozinha. Clara, Helena e todas as outras mulheres agora faziam parte dessa história. E juntas nós tínhamos acendido uma luz que não poderia mais ser apagada. A primeira reunião pública foi marcada para uma tarde de sábado, em um pequeno salão emprestado por uma associação de bairro. Na manhã daquele dia acordei com o coração acelerado e as mãos suadas. A luz do sol entrava pela janela e iluminava o quarto. Mas eu me sentia como se estivesse prestes a entrar em uma tempestade. Tomei café em silêncio, evitando o olhar de João, que lia o jornal como sempre. Ele não perguntou para onde eu iria. E eu também não ofereci explicações. Coloquei um vestido simples, mas que me fazia sentir segura, e saí de casa com a respiração pesada. O caminho até o salão parecia mais longo do que de costume, como se cada passo fosse carregado de memórias e medos. Quando cheguei, vi Clara na porta. Ela sorriu ao me ver e apertou minhas mãos com força.
Estamos juntas, Maria. Respira fundo. O salão era pequeno, mas estava arrumado de forma acolhedora. Algumas cadeiras estavam dispostas em círculo. E ao fundo havia uma mesa com garrafas de café e bolos simples, como se aquele fosse um encontro de amigas, e não um momento que poderia mudar tantas vidas. Pouco a pouco, as outras mulheres começaram a chegar. Algumas eu já conhecia, outras eram rostos novos, mas todas carregavam no olhar a mesma mistura de medo e força. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos saindo da sombra para nos reconhecermos à luz. Quando a reunião começou, o silêncio inicial era quase palpável. Cada uma de nós olhava para as próprias mãos, sem saber ao certo como começar. Foi então que Helena, a advogada, que também estava presente, falou com voz calma. Estamos aqui para que cada uma possa falar, no seu tempo. No seu ritmo. Não há pressa. Este é um espaço seguro. Essas palavras pareceram abrir uma porta invisível. Clara foi a primeira a falar. Sua voz tremia no início, mas à medida que as palavras saíam, seu tom ganhava firmeza. Ela contou sua história com detalhes, mas também com dignidade, sem ceder ao papel de vítima, e sim assumindo o papel de mulher que sobreviveu e agora lutava. Enquanto eu ouvia, sentia meu peito apertar. Cada frase de Clara me lembrava de partes da minha própria história, quando chegou a minha vez. Respirei fundo e olhei para todas aquelas mulheres. Eu me chamo Maria, comecei, sentindo minha voz tremer. E por muitos anos eu vivi em silêncio. Achei que, se me calasse, protegeria minha família e minha fé. Mas o silêncio não protege ninguém. Ele só nos aprisiona. Contei minha história, desde os primeiros convites que me causaram desconforto, até a indiferença de João, o peso que carreguei sozinha. E como reencontrar Clara mudou tudo. Enquanto falava, eu sentia lágrimas escorrerem, mas também sentia algo dentro de mim se quebrando como se estivesse libertando um peso antigo. Ao terminar, ouvi um murmúrio de concordância e senti mãos se estendendo na minha direção. Uma das mulheres, Ana, que antes tinha falado pouco, disse: Maria, ouvir você me dá força. Eu achava que era fraca por não ter falado antes. Mas agora vejo que não estou sozinha. Olhei para ela e senti um calor no peito. Percebi que, aquele momento não era apenas sobre expor a verdade, mas sobre reconstruir nossa própria dignidade juntas. A reunião continuou com outras mulheres compartilhando suas histórias. Cada relato tinha um peso diferente. Mas todos carregavam a mesma essência. O abuso de poder, o medo, o silêncio e, agora, a coragem. Em alguns momentos, havia lágrimas, em outros, risadas tímidas quando alguém lembrava de algum detalhe do passado que, apesar de tudo, mostrava nossa resiliência. Era como se estivéssemos reconstruindo pedaços de nós mesmas a partir das palavras. No final, Helena nos agradeceu pela coragem e reforçou que não estávamos mais sozinhas. Este grupo não é apenas para hoje. Vocês têm umas às outras agora. E isso é mais forte do que qualquer ameaça. Sente as palavras dela como um bálsamo? Era verdade. Durante anos, achei que minha voz não teria força alguma, mas ali, no meio daquelas mulheres, percebi que a nossa união era o que tornava impossível voltar atrás. Ao sair do salão, o sol já estava mais baixo, pintando o céu de tons alaranjados. Caminhei lentamente ao lado de Clara, sentindo um misto de cansaço e leveza. Eu nunca pensei que estaria aqui, disse a ela, minha voz baixa. Clara sorriu. Nem eu, Maria. Mas agora que estamos, não tem mais volta. E ainda bem. Olhei para o céu e senti que, pela primeira vez em muito tempo, estava respirando fundo, sem aquele peso no peito que me acompanhou por anos. Cheguei em casa e João estava na varanda. Ele me olhou, como se quisesse perguntar alguma coisa, mas não disse nada. Eu também não. Não precisava. Ele talvez nunca entendesse completamente o que eu estava fazendo. Mas, pela primeira vez, isso não importava. Eu não estava mais presa ao silêncio dele. Eu tinha encontrado minha própria voz, e ela agora fazia parte de algo maior.
Naquela noite, deitada na cama, fechei os olhos e pensei em todas as mulheres que vi naquele salão. Pensei na coragem que se espalhava, silenciosa, mas firme. E adormeci com a sensação de que algo dentro de mim, finalmente estava em paz. Os dias que se seguiram à reunião foram silenciosos por fora, mas barulhentos dentro de mim. A notícia já tinha se espalhado por toda a cidade. Algumas pessoas me olhavam com respeito, outras com curiosidade. E havia também os olhares desconfiados, aqueles que preferiam acreditar que tudo não passava de invenção. Mas eu já não sentia o peso desses olhares como antes. Era como se, ao falar a verdade em voz alta, eu tivesse criado uma barreira invisível, que me protegia das opiniões alheias. Em casa, João estava mais calado do que nunca. Às vezes, eu o pegava me observando quando pensava que eu não estava vendo. Numa dessas manhãs, ele deixou a xícara de café sobre a mesa e disse baixinho: "Eu devia ter te escutado antes, Maria." Ergui os olhos para ele e fiquei em silêncio por alguns segundos. "Sim, João. Você devia. Mas agora não é sobre o que passou. É sobre o que ainda podemos fazer para que outras mulheres não passem por isso." Ele abaixou a cabeça e não respondeu. Minha vida começou a ganhar uma nova rotina. Helena nos chamou para outras reuniões, dessa vez com autoridades e representantes de grupos que trabalhavam em defesa de mulheres. Eu, que antes tinha medo de falar, agora participava das conversas com segurança, não porque a coragem tivesse substituído o medo, mas porque aprendi que o medo pode caminhar ao lado da determinação. Em uma dessas reuniões, uma jovem me perguntou como eu tinha encontrado forças para quebrar o silêncio depois de tantos anos. Eu sorri e respondi: "Eu não encontrei sozinha. Eu encontrei nas mãos que se estenderam para mim, nas vozes que se uniram na minha. Coragem é um eco. Menina. Ela cresce quando é dividida." Algumas semanas depois, fui convidada para falar em um encontro aberto para mulheres da comunidade. Era um evento pequeno, em um centro comunitário, mas para mim parecia imenso. Naquele dia, ao chegar, vi rostos conhecidos e desconhecidos. Mulheres mais velhas, jovens, algumas com olhares tímidos, outras curiosas. Senti um nó na garganta, mas quando subi ao pequeno palco improvisado, respirei fundo e deixei as palavras saírem. Contei minha história com a mesma franqueza de sempre, sem enfeites, mas também sem vitimismo. Falei sobre medo, silêncio, e sobre como a verdade liberta, mesmo que traga dor no caminho. Em certo momento, vi lágrimas nos olhos de algumas mulheres e percebi que a minha voz não era mais apenas minha. Ela era uma ponte para que outras pudessem atravessar o próprio silêncio. Ao final do evento, uma senhora de cabelos brancos se aproximou e segurou minhas mãos. "Maria. Eu tenho 73 anos. Guardei coisas aqui dentro por décadas. Hoje, ouvindo você, eu sinto que ainda é tempo de falar." Abracei aquela mulher com força, sentindo o peso de uma vida inteira se quebrar ali, naquele instante. Era por isso que eu estava fazendo tudo aquilo. Não era para me vingar, não era para aparecer. Era para que outras mulheres como ela, como eu, como Clara, encontrassem um lugar seguro para serem ouvidas. Em casa, João começou a mudar de forma sutil. Ele não virou um homem falante ou expressivo de repente, mas sua postura era diferente. Um dia, enquanto eu regava as plantas no quintal, ele se aproximou e disse: "Maria, eu tenho orgulho de você. Eu sei que não estive presente quando devia, mas quero estar agora." Olhei para ele e vi sinceridade nos olhos. João, estar agora significa ouvir, apoiar. E não se calar quando algo errado acontecer. Você está pronto para isso? Ele suspirou e, pela primeira vez, respondeu com firmeza: "Estou." Os meses passaram e minha vida encontrou um novo equilíbrio. Eu continuei participando de reuniões, ajudando mulheres, mas também voltei a cuidar de mim de uma maneira diferente. Meu relacionamento com a fé também mudou. Eu ainda acreditava em Deus, talvez mais do que nunca. Mas não de forma cega.
Minha fé agora era construída sobre a verdade e sobre a consciência de que nenhuma instituição, nenhuma figura de poder deveria estar acima do bem e da justiça. Num domingo de manhã, acordei cedo e coloquei um vestido claro. Não ia para a antiga igreja, mas para um encontro ao ar livre com um grupo de mulheres que, como eu, haviam decidido transformar a dor em ação. Levamos cadeiras, café e conversas para um pequeno parque da cidade. Ali, sentadas sob as árvores, rimos. Choramos e trocamos histórias. Algumas falavam de sonhos antigos, outras de planos novos. Em certo momento, Clara me olhou e disse: Maria, lembra de quando você dizia que não teria coragem? Olha onde você está agora. Eu sorri, sentindo um calor no peito. Eu lembro, Clara. E lembro que foi você que me mostrou que coragem também se aprende. Quando voltei para casa naquele dia, o sol já estava baixo no horizonte. Entrei, larguei a bolsa na cadeira e sentei na varanda. Olhando o céu mudar de cor, João trouxe 2 xícaras de café e sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando. Então, sem me olhar diretamente, ele disse: Você está diferente, Maria. Parece mais leve. Eu respirei fundo e respondi: Estou, João. Porque agora a minha fé não está mais presa a um lugar, a uma pessoa ou a um título. Ela está aqui dentro, onde ninguém pode tirar. Ele assentiu, e naquele silêncio eu senti que ele entendia. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que havia acontecido, pensei na mulher que eu era antes, na que eu sou agora, e na que ainda quero ser. Eu sabia que ainda haveria dias difíceis, comentários maldosos, lembranças dolorosas. Mas também sabia que nada disso teria o poder de me calar outra vez. Fechei os olhos com a certeza de que minha voz, agora, estava onde sempre deveria ter estado, livre. E adormeci em paz, sabendo que minha fé, finalmente, havia sido salva não pela instituição, mas pela verdade e pela coragem que encontrei em mim e nas mulheres que caminharam ao meu lado.